voltando ao caso da Débora, como é que se chegou ao cálculo ali da condenação de 4 anos e 3 meses? Lá, quando a gente falou sobre a questão da dosimetria da pena, quando eu expliquei agora há pouco como é que se faz esse cálculo, eu disse que quando você tem circunstâncias atenuantes, você reduz a pena, e quando você tem circunstâncias agravantes, você aumenta a pena. Em via de regra, Afonso, e volto a dizer, quando a gente fala em via de regra, isso não quer dizer que é todas as situações, né? Mas a maioria das situações, quando você tem um agravante e um atenuante, elas se anulam, então nem aumenta e nem diminui a pena. No caso da Débora, que está presente na página 82 do voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele cita que no caso da Débora, tiveram 4 circunstâncias consideradas agravantes, né, desfavoráveis, como a gente costuma citar, na hora que se escreve ali a dosimetria da pena. E é aqui que a gente vai derrubar a narrativa do ministro Fux, que lamentavelmente diz que a dosimetria da pena da Débora foi muito pesada. Vamos lá para entender isso, Afonso. Um dos crimes que a Débora foi condenada é o crime previsto no artigo 359-L do Código Penal, que é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previu uma condenação mínima de 4 anos e uma condenação máxima de 8 anos. A pena para esse crime da Débora, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, foi de 4 anos e 6 meses, ou seja, praticamente grudada na pena mínima. Já o crime de golpe de Estado, previsto no artigo 359-M, teria uma pena ali mínima de 4 anos e máxima de 12 anos. Neste crime, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a Débora aqui uma condenação em definitivo de 5 anos, também muito próxima da pena mínima. Não foi nem na metade entre a mínima e a máxima, não. É na pena, próximo da pena mínima. O crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso 1º, 3º e 4º, dano qualificado do Código Penal, previa ali uma pena que poderia chegar, se não me falha a memória, até 3 anos aqui com os agravantes. O ministro Alexandre de Moraes concedeu uma pena de 1 ano e 6 meses. O crime de deterioração, previsto no artigo 62, inciso 1º do Código Penal, deterioração de patrimônio público tombado, com seus agravantes ali, previu uma pena de 1 a 3 anos. O ministro Alexandre de Moraes também concedeu uma pena de 1 ano e 6 meses. O artigo 288 do Código Penal, parágrafo único, que fala sobre associação criminosa armada, previu uma pena que ia de 1 a 3 anos, e o ministro Alexandre de Moraes também deu 1 ano e 6 meses de penas para a Débora. Ou seja, Afonso, a alegação do ministro Fux de que a dosimetria da pena, no caso da Débora, teria sido pesada demais, me incomodou como um operador do direito por vários motivos. Primeiro, que para mim tinha ficado claro que talvez, acho que é por isso, inclusive, que o ministro pediu vista. Ele não deve ter lido o voto do ministro Alexandre de Moraes e nem deve ter visto ali como o ministro Alexandre de Moraes dosimetrou cada crime cometido pela Débora. Porque se você pegar os cálculos aqui das penas máximas, Afonso, a pena poderia chegar ali com agravantes a 30 anos. E ela teve menos da metade disso. Tá? Teve menos da metade disso. Então, não faz sentido a alegação do ministro Fux e também não faz sentido a alegação de que a pobre coitada da Débora teria apenas escrito "perdeu o mané na estátua". Eu não sei se você chegou a ver o depoimento da Débora, que viralizou nas redes sociais, Afonso, Sim. mas no próprio depoimento dela, ela cita que ela chegou em Brasília no sábado à noite, foi para a porta do QG, e aí a gente precisa lembrar o que é que estava sendo pedido na porta do QG. Quem estava no QG não estava pedindo para defender a democracia, para enaltecer o presidente da República eleito e o vice naquele momento, está claro. E ela conta que no dia 8 de janeiro, e aqui para mim ela meio que confirma que ela tinha plena consciência de tudo que ela estava fazendo, no voto o ministro inclusive até cita isso, né, dona Débora Rodrigues dos Santos, por livre e espontânea vontade, se dirigiu aos locais, e vai citando, e ela cita que no domingo, quando ela chegou na Praça dos Três Poderes, Afonso, já estava tendo aquele quebra-quebra. E no depoimento ela disse que ficou surpresa porque ela imaginou que quando chegasse lá ia estar todo mundo sentado, simplesmente protestando e quase que dando um abraço na Praça dos Três Poderes. Só que ela disse que quando ela chega lá já estava tendo quebra-quebra. Vamos para uma linha de raciocínio lógico aqui comigo, Afonso. Como é que eu, Carlito Neto, cidadão de bem, patriota, como ela inclusive cita as pessoas que estavam caminhando junto com ela faz questão de dizer que ela foi junto com outros patriotas para esse ato. Como é que eu chego num local que eu espero que vai ter uma manifestação pacífica e eu chego lá e já está tendo a depedração do patrimônio público, a invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes, e eu, ao invés de
me evadir do local, já que eu não quero nenhum tipo de problema, eu vou de encontro à manifestação. E aí ela também é questionada quanto tempo ela teria ficado lá na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, após ter escrito "Perdeu Mané". Ela disse que após escrever aquilo, ela ficou mais 30 a 40 minutos. Segundo o relatório do ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, na verdade, ela ficou até a chegada da polícia e a polícia expulsar todo mundo ali praticamente. Né? Então, assim, tem alguns fatos que deixam evidenciado que a Débora não é uma coitadinha. Né? Essa história de que ela é uma mãe de família, que os filhos ficaram sem a mãe, também, para mim, cai por terra quando a gente descobre que ela é do interior de São Paulo, da cidade de Paulínia, e deixa os filhos em casa, talvez sob os cuidados de algum familiar, para ir para Brasília no dia 7 de janeiro. E também, para mim, que é um ponto preponderante, é o porquê que ela teria apagado vídeos e fotos do dia 8 de janeiro que estavam no celular dela e por que ela deletou conversas que ela teve, inclusive em grupos do WhatsApp, é o que dá a entender o voto do ministro Alexandre de Moraes também, entre dezembro de 2022 e a primeira quinzena de fevereiro de 2023. Para quem é inocente, fica meio estranho, né, esse tipo de conduta.